Fala galera, aqui é mais um vídeo do canal Matemática na Alta. Nosso objetivo hoje, nós vamos falar a respeito de teoria dos conjuntos. Conjuntos, ok? Então o que acontece? A teoria dos conjuntos, ela tem alguns símbolos de lógica. O que seriam esses símbolos de lógica? Vou dar uma apagadinha aqui para poder escrever com letra de forma que eu acho que vai ficar melhor. O que seriam então, galerinha, esses símbolos de lógica? Esquece aqui. Escrever aqui símbolos de lógica. Então vamos lá. Nós temos esse símbolo que é como se fosse um E ao contrário, e vamos dar um exemplo. Esse símbolo do E ao contrário, ele significa o símbolo, matematicamente falando, de pertence ou existe. Então nós podemos dizer o seguinte, que a nossa variável ou o nosso termo x, ele existe, ok? Esse é um ponto da simbologia lógica. E quando nós temos um E da mesma maneira, porém cortado, então nós sabemos que o nosso x, ele não existe, ou seja, a nossa variável x não existe. Ok? E quando nós temos o E ao contrário, porém com a barra e um x, isso significa que existe um único x. Ok? Então, para nossa equação, nessa condição, existe um único x. Ok? Então, vamos lá. Vamos para uma outra condição, uma outra página. Então nós temos o exemplo do seguinte, por exemplo, vamos colocar aqui uma equação como exemplo, x igual a 2. Nós podemos dizer esse símbolo aqui, ó, que significa, vou colocar aqui até do lado de cá, implica-se. Implica-se. E pode significar também. Então, ou alguma coisa. Então, o que acontece? X igual a 2, beleza? Só que existe outra maneira de nós escrevermos x igual a 2. Nós podemos dizer que x igual a 2, nós podemos escrever dessa maneira. X ao quadrado é igual a 4. A gente sabe que quando nós temos um número elevado ao quadrado e depois da igualdade 4, nós elevamos a raiz dos dois lados, desse lado e do outro lado. Ou seja, número ao quadrado com raiz, cancela, cancela. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou fazer bem aqui no cantinho, aqui, ó. Levamos a raiz dos dois lados, ok? E esse 2 aqui vai cancelar com essa raiz. Então isso aqui vai ficar x igual a raiz de 4 é qual? 2. Então essa equação aqui, ela
implica a igualdade igual a 2. Beleza? Então, esse símbolo aqui, ele significa o quê? Implica. Beleza? Ok. Então, vamos para um outro símbolo aqui, ó. Esse símbolo tem a setinha para cá, setinha para cá, do lado direito e do lado esquerdo. Esse símbolo aqui, ele tem o nome de biimplicação. Ok? Um exemplo de biimplicação. Vamos lá. Exemplo, eu tenho x igual a 3. Só que eu tenho uma condição de biimplicação da mesma maneira. 2x igual a 6. A gente sabe que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, essa condição aqui, ela é uma condição de biimplicação. Ou seja, qual que é a diferença dessa de implica ou biimplicação? A gente pode dizer que, por exemplo, essa aqui é uma condição que implica. Mas qual outra condição que implica? Por exemplo, se eu escrevesse assim, ó, x ao quadrado igual a 4, o meu resultado de implicação, que implica, pode ser o meu resultado de x mais ou menos igual a 2. Porque a gente sabe que, por exemplo, se eu tiver menos 2 vezes menos 2, porque isso aqui é elevado ao quadrado, né? Menos com menos 2 aqui, ó. Isso aqui vai dar o quê? 4. Se eu tivesse esse aqui vezes menos 2 também, isso aqui também daria o quê? 4. Então, isso implica a condição do valor x igual a 2, mais ou menos raiz de 2. Ok? Por exemplo, esse caso aqui, se eu colocar um menos aqui, a gente sabe, menos com menos vai dar o quê? Mais. Eu tirando raiz vai dar 2. Mas se eu colocar aqui, excluindo esse menos aqui, ó, vamos supor que eu coloco essa borrachinha aqui, ó, eu vou apagar esse cabuquinho. 2 vezes menos 2 dá o quê? Vai dar menos 4. Só que a gente sabe que não existe a raiz de menos 4. Ok? Então, a diferença de implica para biimplicação é essa. Tranquilo? Então, vamos para uma outra página aqui. Então, nós vamos trabalhar agora uma representação. Representação. Professor, representação de quê? Nós vamos falar um pouco da representação, das representações e o exemplo do diagrama de Venn. Então, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Eu tenho os conjuntos das vogais, que a gente aprende lá no português. Quem são os conjuntos das vogais? A, E, I, O e U. Esses são os conjuntos das vogais, ok? Então, o que a gente pode dizer com relação a isso? Por exemplo, se a gente for representar isso no diagrama de Venn, vou escrever aqui para vocês, galerinha. A gente pode dizer que o conjunto V, nós temos dentro dele quem? O A, nós temos o E, nós temos o I, nós temos o O, nós temos o U. Ou seja, todas essas letras estão dentro do conjunto das vogais. E isso nós representamos como? No diagrama
de Venn, ok? Então, por exemplo, vamos lá. Imaginemos o seguinte. Colocando aquela condição lá da simbologia, vamos dividir essa folhinha aqui em dois. Nós podemos dizer que A, com relação ao meu conjunto das vogais, nós podemos colocar a simbologia do seguinte. Só um minuto. Então vamos lá aqui, ó. Nós temos a letra A e o conjunto V. Então, o A, ele pertence a V? Cara, aqui na forma matemática, ele pertence. No diagrama de Venn, ele pertence. Então, qual é o sinal de pertence? Nós temos este sinal aqui, ó. É um Ezinho. Então, nós podemos dizer o quê? Que A, ele pertence a V. Ok? Então, e se a gente colocasse, por exemplo, uma condição de eu tenho a letra F dentro do meu conjunto V. Opa, nessa condição aqui, nós temos que o F, ele não pertence às vogais. Concorda comigo? O F está dentro aqui das vogais? Não tá, porque o F é uma consoante, ele não é uma vogal. Então, ele não pertence dentro dessa representação que nós estamos dando como exemplo aqui, o diagrama de Venn. Professor, e as outras letras? Vamos lá, então vou fazer aqui, ó, rapidinho. Letra E e V. Letra R pertence às vogais? Pertence, ela está aqui e ela está representada dessa maneira. Então, ela está dentro do diagrama de Venn, ok? Então, nós podemos dizer que, escrever de maneira direta de forma, que A pertence a V, F não pertence a V e E pertence ao conjunto V. Aqui eu só abreviei porque não tinha espaço para poder estar escrevendo. Tranquilo? Bom, pessoal, eu vou estar finalizando aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu te convido a dar um like aí, a se inscrever no canal e a clicar no sininho, no canal Matemática na Alta. Um abraço.